Boa noite. Boa noite. Países exportadores diminuem a produção de petróleo. E o preço do barril dispara no mercado internacional. Para equilibrar as contas públicas brasileiras, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o país precisa aumentar a receita em até 150 bilhões de reais. O número de trabalhadores domésticos com carteira assinada completa 3 anos seguidos em queda. A Justiça autoriza e a Prefeitura de São Paulo volta a retirar barracas da população em situação de rua. A Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo afasta do cargo o juiz que agrediu e humilhou a ex-mulher. O Jornal Nacional está começando. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiu reduzir a produção para forçar um aumento no preço no mercado internacional. E conseguiu. Já não estava barato encher o tanque de gasolina. E a decisão inesperada da Organização de Países Exportadores de Petróleo deve aumentar ainda mais a pressão no bolso dos consumidores pelos próximos meses. Hoje, o preço do barril do petróleo WTI, negociado em Nova York, teve a maior alta em um ano. O contrato futuro do petróleo do tipo Brent, que é referência mundial, também teve alta de 6,3%. Os 9 países da OPEP e os aliados, como a Rússia, anunciaram que vão cortar conjuntamente mais de 1 milhão de barris de petróleo de maio até o fim do ano. O grupo, que produz metade do petróleo do mundo, só se reuniria em junho, mas antecipou a decisão. O Ministério da Energia da Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, explicou que foi uma medida de precaução para ajudar a estabilizar o mercado. Em outubro, a organização já tinha anunciado uma redução de 2 milhões de barris por dia. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que a Arábia Saudita sofreria consequências. O especialista em mercado de petróleo, John Driscoll, afirma que a pressão dos Estados Unidos e da Europa não vai fazer a OPEP mudar de ideia. Eles vão seguir em frente e fazer o que eles, como um grupo ou um cartel, estão organizados para fazer: equilibrar oferta e demanda. A decisão deixou a Casa Branca numa saia justa. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou hoje que foram informados com antecedência, mas rebateu que os cortes de produção não são aconselháveis neste momento por causa da incerteza do mercado. A palavra aqui é que o foco vai continuar sendo baixar os custos para os consumidores. Há meses, o governo americano trabalha para reduzir os preços do combustível. No ano passado, em uma medida sem precedentes, Joe Biden liberou 180 milhões de barris da reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos. Em março, o Brasil exportou mais do que importou e a balança comercial teve um saldo de 11 bilhões de dólares, o maior desde o começo da série histórica, em 1989, e 37,7% a mais do que o de março do ano passado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo federal precisa aumentar a receita em até 150 bilhões de reais para tornar viável a nova proposta de regra de controle das contas. Em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, Fernando Haddad reforçou a necessidade de aumentar a arrecadação federal. Para isso, a equipe econômica vai investir em 3 frentes. Uma delas é a taxação de quem vende na internet driblando as regras tributárias, o que o ministro chamou de contrabando. Tem a ver com contrabando. Uma empresa tem um comércio eletrônico, paga seus tributos. Agora, uma empresa tem um comércio eletrônico, escamoteia aquele comércio eletrônico, faz passar por uma remessa pessoa a pessoa, para não pagar impostos. Está cheio disso. E as empresas estrangeiras e brasileiras que estão sofrendo a concorrência desleal de 1 ou 2 players mundiais aí, estão pedindo providências para a Receita. O combate a essa prática pode gerar, segundo Haddad, uma arrecadação extra de 7 a 8 bilhões de reais. O governo também quer proibir que empresas que recebem incentivos fiscais concedidos pelos estados possam abater esse crédito da base de cálculo de impostos federais. Apenas o dinheiro que vai para investimento e não custeio continuaria a ser abatido. Seriam mais 85 a 90 bilhões de reais por ano. E cobrar imposto das apostas eletrônicas, o que poderia gerar até 15 bilhões de reais por ano. Essas 2 medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. O ministro disse que esse pacote ajudaria o governo a cumprir a meta prevista no novo arcabouço fiscal, de zerar o saldo negativo das contas públicas no próximo ano.
Haddad afirmou também que medidas adicionais para recompor a arrecadação podem ser anunciadas no segundo semestre, quando o governo espera aprovar no Congresso a reforma tributária. Nós precisamos ter um incremento de receita entre 110 e 150 bilhões. Isso. Se a gente ficar nessa faixa, nós estamos dentro do arcabouço fiscal. Qualquer que seja o parâmetro do arcabouço para o ano que vem, entre 110 e 150 bilhões, você zera o déficit. E eu estou dizendo que você não precisa aumentar, nem criar imposto, nem aumentar a alíquota para conseguir atingir esse objetivo. Precisa mudar o simples. Basta você cobrar de quem não paga. O novo arcabouço fiscal apresentado na semana passada é uma proposta para substituir o teto de gastos, regra de controle das contas públicas. Ao contrário do teto de gastos, a proposta prevê que as despesas podem crescer acima da inflação. A cada ano, elas terão alta real de 0,6% a 2,5%. Ou seja, esses são o piso e o limite máximo de avanço dos gastos. O texto prevê também que as despesas vão poder crescer somente até 70% do que aumentar a receita, a arrecadação com impostos e outras fontes. Com essas regras combinadas, a ideia da equipe econômica é que, em um cenário econômico favorável, o governo economize, evitando uma expansão excessiva dos gastos. E que, num cenário adverso, haja espaço para aumento moderado das despesas. A segunda meta da proposta do novo arcabouço fiscal é para o chamado resultado primário, a diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto pelo governo, sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública. Hoje, a meta de resultado primário é fixa. O governo propõe criar um intervalo, dentro do qual esse saldo pode variar, de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Para 2024, por exemplo, a meta é de um resultado zero, ou seja, igualar receita e despesa. Pelo novo arcabouço, a meta será considerada cumprida se variar entre um resultado negativo de 0,25% do PIB até um saldo positivo de 0,25%. O ministro afirmou que a aprovação da nova regra tem potencial para acelerar a queda dos juros e aquecer a economia. Se nós aprovarmos essa nova regra e dermos a ela a credibilidade necessária, como eu estou procurando demonstrar aqui, que é absolutamente factível, primeiro a autoridade monetária vai ter que reagir a ela em algum momento, né? Então, a tese da harmonização do fiscal com o monetário tem que acontecer em algum momento do dia, né? Não é possível manter essa taxa de juros indefinidamente com as projeções de inflação que hoje estão no mercado, de menos de 6, 4 e por aí vai. Não faz sentido você manter uma taxa perto de 14. A nova regra fiscal precisa ser aprovada aqui no Congresso Nacional ainda este ano para começar a valer no ano que vem. O governo já apresentou as linhas gerais, mas o projeto ainda está sendo redigido pelas equipes técnicas. A proposta deve chegar à Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira ou ficar para depois do feriado. O presidente Lula voltou a trabalhar hoje no Palácio do Planalto depois de uma semana afastado por causa de uma broncopneumonia. Numa reunião com 20 ministros, o presidente manifestou desacordo com avaliações negativas sobre a economia e disse que o Brasil vai crescer mais do que as previsões que ele chamou de pessimistas. A seguir, afastado do cargo o juiz que agrediu a ex-mulher. Condenado a 13 anos de cadeia, o homem que esfaqueou o jornalista Gabriel Luiz, em Brasília. A Prefeitura de São Paulo recebeu autorização da Justiça e voltou a desmontar barracas armadas por pessoas em situação de rua. As barracas e tendas improvisadas são desmontadas e vão para os caminhões da Prefeitura de São Paulo, junto com outros objetos, como colchões. Depois, as equipes limpam a calçada. A operação de hoje cedo percorreu algumas ruas do centro da cidade. Para nós é difícil, né, velho? Tá conseguindo outro. Levaram meu cobertor, levaram meu chinelo, minha camiseta, nossa alimentação, a nossa reciclagem que nós pegamos aí, ó. A remoção das barracas estava suspensa desde fevereiro, quando uma decisão judicial proibiu a retirada. Na última sexta-feira, a liminar foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão atendeu a um recurso da Prefeitura.
O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, faz parte do grupo que entrou com a ação na justiça para impedir a retirada das barracas. Ele diz que as entidades vão recorrer e que a operação está sendo feita de maneira hostil. Muitas vezes eles não têm nem tempo de tirar os documentos ou outras coisas que eles tenham guardados. Às vezes fotografias, endereço, remédios, roupas, tudo isso é retirado imediatamente. O auxílio aluguel ajudaria muito a agilizar o retorno das pessoas que querem voltar para o seu grupo familiar. Tudo isso eu vivo diariamente com pessoas que estão buscando essas respostas e não encontram. Segundo o último censo da Prefeitura, a população de rua de São Paulo passou de mais de 24 mil pessoas em 2019 para 31 mil em 2021. Já um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, com base nos dados do CadÚnico do governo federal no ano passado, aponta para um número maior, 52 mil pessoas. O prefeito de São Paulo disse que a ação é para permitir uma melhor circulação de pedestres durante o dia e que à noite as barracas podem ser montadas. Ele afirmou que as pessoas recebem uma espécie de vale para poder retirar seus pertences. Segundo Ricardo Nunes, do MDB, existem quase 21 mil vagas de acolhimento e muitas estão ociosas. Não existe limite de recursos da Prefeitura de São Paulo para o atendimento às pessoas em situação de rua. Ampliando os nossos centros de acolhimento, fazendo a reestruturação e reformulação dos existentes, ampliando os nossos CAIs, que é os Centros de Acolhimento Especial, 3.500 vagas de hotéis, todos esses serviços acompanhados de assistente social, todo esse serviço com café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Moradores da região dizem que é preciso retirar as pessoas das ruas e dar a elas um encaminhamento. Tem muitas barracas, né? A gente vai andando pela rua e vai aparecendo, quando mais vai andando, mais barraca tem. Sair da rua porque não é um lugar adequado para eles, porque o frio já está para chegar, muitos deles morrem no tempo do frio, né? Tem que ter mais respeito por eles, né? E mais carinho, com atenção, né? Melhorar a qualidade de vida de moradores das periferias é um desafio em todo o Brasil. E o caminho para a solução, em algumas cidades, tem sido o chamado urbanismo social. O Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, tem problemas que toda a comunidade conhece bem. Moradias precárias, violência, falta de oportunidades. Quando o poder público decide tentar resolver os problemas, vários obstáculos aparecem. Tem as disputas políticas que fazem projetos pararem quando sai um prefeito e entra outro. Tem o costume de chegar com um projeto pronto, sem ouvir as necessidades da comunidade. E tem a falta de um olhar integrado, que consiga reunir, por exemplo, educação, cultura, esportes e emprego. E isso abriu espaço para um caminho diferente. Nele não é só o poder público que manda. No urbanismo social, a busca de soluções também passa pela comunidade e por organizações da sociedade. É um conceito que nasceu em Medellín, na Colômbia, que deixou para trás o título de cidade mais violenta do mundo nos anos 1990. Você tenta despertar a potência da favela, a potência desses bairros. A partir de quê? A partir dos seus moradores. Você aposta nesse processo e aposta que depois as pessoas não estarão iguais. Inclusive, elas vão aprender a lutar pela continuidade daquilo. No Parque Novo Mundo, a Prefeitura de São Paulo inaugurou em 2020 um Centro Educacional Unificado, o CEL. Mas este é diferente dos outros CELs que a capital construiu nas últimas 2 décadas. A gente não pode usar uma solução única para todos os territórios. Alguns estão em áreas alagáveis, alguns estão em áreas de encosta, alguns estão aqui numa área industrial, como é o caso do Parque Novo Mundo. Então, cada projeto precisa ser minuciosamente estudado e preparado para atender essas demandas. O João, nascido e criado no bairro, participou de várias reuniões para dar a cara da comunidade a este projeto. E lá também podemos discutir junto com o poder público como seria, né, a instalação desse CEL, né, paisagem, intervenções urbanísticas e a própria programação. Aqui tem aulas de balé, ginástica e, fora das aulas de natação, a piscina fica aberta para qualquer morador usar. O mural também anuncia que tem vagas para os cursos de capacitação, para a contação de história e para as aulas de violão. Tudo é de graça.
Um outro bom exemplo vem do Recife. São os Centros Comunitários da Paz, conhecidos como Compaz, que oferecem educação, esporte e cultura em áreas vulneráveis. Ele é um equipamento âncora que intervém em territórios de alta vulnerabilidade e que concentra nesse equipamento diversas áreas, diversos departamentos e secretarias da prefeitura, concentra serviços do Estado, como justiça, e concentra também serviços da iniciativa privada, como as empresas de energia, água, enfim, para resolver o problema do cidadão. Estes e outros exemplos são apresentados num guia de urbanismo social recém-lançado. O guia é uma reunião de várias práticas, de vários exemplos no Brasil e fora do Brasil, de como o urbanismo social pode ser aplicado. A população que participa também já vê a vida mudar. Nós não tínhamos acesso a trafegar nas ruas, né? Por causa da violência, que era demais, né? Então, hoje, nós já temos esse fácil acesso. Com a abertura do céu, abriu vários caminhos aqui para nós. Neste mês está completando uma década a lei que garante os direitos trabalhistas a empregados domésticos. Foi uma conquista social de importância enorme no Brasil. Mas nos últimos 3 anos diminuiu o número dos que trabalham com carteira assinada. Servir, cuidar, amparar, proteger. Verbos que Josefa conhece bem e que foi obrigada a aprender a conjugar na primeira pessoa antes mesmo de saber ler e escrever. Comecei a trabalhar no serviço doméstico, eu tinha 9 anos. Não ganhava dinheiro não, ganhava somente o alimento e uma roupa só para vestir, porque a minha mãe tinha muito filho pequeno e a gente trabalhava para poder ajudar, porque para não passar tantas necessidades. E a vida seguiu assim em casas de família de Pernambuco e da Paraíba, até Zefa desembarcar no Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor 3 décadas atrás. Aos 60 anos, o cuidado que ofereceu a tanta gente não lhe rendeu registro na carteira de trabalho. Trabalhei em mais de 20 casas e ninguém nunca pagou, nunca assinei minha carteira não. Como doméstica mesmo, quando é que assinaram a sua carteira para valer? Aqui na casa da Nandina, foi em 2020. Sim, apenas nessa casa ela experimentou a sensação de ter a carteira assinada como empregada doméstica, com todos os direitos garantidos pela lei que completa 10 anos. Promulgada em abril de 2013, a Emenda Constitucional número 72 tornou obrigatório o que já era direito básico dos outros trabalhadores brasileiros. Entre esses direitos, salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-acidente de trabalho, aposentadoria, hora extra. A jornada passou a ser de 8 horas por dia. E desde 2015 é obrigatório o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Dados do IBGE mostram que o Brasil tem quase 6 milhões de trabalhadores domésticos, um contingente maior do que a população inteira de países europeus como Finlândia, Dinamarca e Noruega. Somadas, as mulheres pretas e pardas são maioria. O trabalho doméstico ele sempre esteve presente na cultura brasileira desde o período escravocrata. E é muito importante que a gente reconheça essa PEC enquanto uma agenda de avanço de direitos. Mesmo com os avanços, os desafios ainda são enormes. O salário médio da doméstica ainda é 61% menor do que o de outros trabalhadores. E o pior, hoje, 3 em cada 4 dessas profissionais trabalham sem carteira assinada. Com a crise que a gente vem vivendo nos últimos anos, o primeiro corte de gastos, sobretudo das famílias de classe média, está relacionado às trabalhadoras do ambiente doméstico. Da área de serviço para a copa, da copa para a cozinha, da cozinha para o centro da família. O trabalho doméstico carrega enormes responsabilidades e exige muito conhecimento. Além do cumprimento da lei, a doméstica de hoje luta para que a profissão seja respeitada tanto quanto muitas outras que ocupam papel de destaque na nossa sociedade. Valorização. Essa é a missão que a Zara abraçou para a vida. Ela é formada em gastronomia, está terminando a faculdade de marketing e tem uma microempresa de faxina e que também oferece mentoria para profissionais domésticos. A valorização é muito importante para a gente saber se impor com os clientes. Porque, infelizmente, quando a gente fala de diarista, faxineiro, empregado doméstico, a gente pensa logo assim, é uma profissão baixo nível. E não é isso.
Ela dá cursos pela internet. Eu acho que qualquer área que você escolhe, você tem que se capacitar. Nos últimos meses, Zara participou de 2 grandes feiras, uma de fabricantes de revestimento e outra de produtos de limpeza, para ficar por dentro das novidades. Zara enxerga no trabalho o respeito que a profissão deve ter. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos valorizar para que a gente diminua essa desigualdade, essa discriminação que muita gente faz com o serviço de limpeza. A Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o afastamento do juiz Valmir Maurici Júnior, da 5ª Vara Civil de Guarulhos. A decisão é provisória e vai ser submetida ao órgão especial do TJ na semana que vem. A conduta do juiz, que apareceu em vídeos agredindo e humilhando a mulher, também é investigada pelo Conselho Nacional de Justiça. A defesa de Valmir Maurici Júnior nega as acusações e manifestou repúdio ao vazamento de detalhes do processo que corre em segredo de justiça. A 2ª Vara Criminal de Brasília condenou José Felipe Leite Tunholi a 13 anos de prisão por tentativa de latrocínio contra o jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo. José Felipe Tunholi esfaqueou no estacionamento de um supermercado em abril do ano passado. Gabriel passou por diversas cirurgias e ficou internado por 3 semanas. José Felipe Leite Tunholi está preso desde o ano passado. Um adolescente que também participou do ataque está internado, cumprindo medida socioeducativa. A seguir, um retrato do Reino Unido 7 anos depois de decidir deixar a União Europeia. Neste fim de semana, milhares de pessoas enfrentaram até 14 horas de espera para atravessar o Canal da Mancha entre o Reino Unido e a França. O porto de Dover, na Inglaterra, chegou a decretar estado de incidente crítico. Uma combinação de fatores gerou caos na região. Ventos fortes, maior volume de veículos saindo para a Semana Santa e a demora na checagem dos passaportes de quem viaja entre os 2 países. Essa burocracia entre os vizinhos europeus é só uma das consequências de uma decisão que os britânicos tomaram há quase 7 anos. O Reino Unido enfrenta uma crise que pode ser explicada com a ajuda de um tomate. Essa fruta, com cara de legume, entrou em racionamento nos mercados britânicos. Em algumas redes, mesmo com um limite de venda por cliente, as prateleiras ficaram vazias. Essa especialista em gestão de abastecimento afirma que a escassez é consequência de um emaranhado de problemas. A onda de calor na Europa, que prejudicou as plantações. A pandemia, que desestabilizou as cadeias produtivas. E a Ucrânia, que disparou os preços da energia e dos fertilizantes. Ela afirma que o Reino Unido até poderia ter driblado parte dos impactos dessas crises, não fosse o Brexit. Numa votação apertada em 2016, os britânicos e salários mais altos. Mas 7 anos depois, vemos que essa não é a realidade, afirma o pesquisador. Nos últimos meses, o que se viu foi greve nos transportes, na saúde e em vários setores. Desde que saiu formalmente da União Europeia, o Reino Unido perdeu mais de 460 mil trabalhadores europeus. E apenas 30% dessa força de trabalho foi compensada com gente de outros países. Aonde você vai, numa rua do centro de Londres, por exemplo, você vê cartazes dizendo contrata-se. Porque várias empresas estão tendo dificuldades reais em preencher as vagas de emprego hoje em dia. Não vimos um aumento de empregos para os britânicos porque falta trabalhador em setores que dependem muito da imigração. Tem menos gente trabalhando nas lojas, nos transportes e também nas plantações de tomate. Quando o Reino Unido era parte de um mercado único, as empresas conseguiam contratar europeus com facilidade. Agora elas precisam trazer trabalhadores de bem mais longe, de países como o Nepal, e acabam arcando com mais custos
com vistos de trabalho, por exemplo. Sarah Schifflin explica que os vistos temporários duram menos que a temporada anual de plantio e colheita de tomate, o que obriga muitas empresas a treinarem 2 grupos de funcionários. E se está difícil plantar aqui, trazer de fora ficou ainda mais complicado depois do Brexit. Você tem formulários extras, inspeções extras, isso tudo, essa burocracia aumenta o tempo que leva para trazer a produção para o Reino Unido. Então, com certeza é um dos motivos pelos quais você não encontra tomate mais tão facilmente como antes. Em um ano, a cada 5 tomates consumidos pelos britânicos, em média 4 foram produzidos em outros países. Temos visto filas enormes nos portos, afirma a especialista. Isso é ainda mais preocupante para quem vende produtos frescos. O Brexit aumentou o preço dos alimentos em cerca de 6%, afirma Joel Rowland, com base em estudos sobre o setor. Uma pesquisa mostra que cerca de 20% dos que votaram pela saída da União Europeia estão arrependidos. A principal resposta é que as coisas ficaram piores. O Reino Unido vive a mais alta inflação das últimas 4 décadas. O FMI prevê que o país vai ter o pior desempenho entre todas as economias avançadas neste ano. Vai ficar atrás até da Rússia, que amarga com sanções econômicas. É difícil dizer exatamente o quanto disso é culpa do Brexit, mas se o país ainda estivesse no bloco, não estaria tão vulnerável às crises internacionais. Os problemas do Brexit respingam agora sobre o pai dessa ideia, o Partido Conservador. Só no ano passado, foram 3 chefes de governo. Boris Johnson caiu. A sucessora, Liz Truss, não durou nem 45 dias. Pouco mais que a validade de 2 tomates. Resta saber se o atual primeiro-ministro vai limpar a barra do Brexit. Rishi Sunak tem muito trabalho pela frente. O ex-presidente americano Donald Trump vai se apresentar amanhã à justiça em Nova York. Ele chegou hoje à cidade e apoiadores organizaram um ato na frente do prédio. Amanhã, no tribunal, Donald Trump vai ouvir as acusações criminais contra ele numa investigação sobre o pagamento de suborno para comprar o silêncio de uma atriz. A Eliana Marques vai contar para a gente agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite também para você. Algumas madrugadas já estão mais frias e amanhã o dia deve começar com temperaturas abaixo dos 20 graus nessas capitais. No Rio de Janeiro, 19, em Goiânia, 18, em Brasília e em Porto Alegre, 17, em Belo Horizonte e em São Paulo, 16 e em Curitiba, 13 graus. Os meteorologistas não descartam nevoeiro. Mas ao longo do dia, o sol brilha e esquenta. Os termômetros sobem 15 graus até a máxima de 28. Tarde quente também em todo o país. Em Belo Horizonte, 27 graus, em São Paulo, 29, em Florianópolis, 30, no Rio de Janeiro, 32, em Cuiabá, 33, em Boa Vista, 35 graus. Em Natal, 31. E Natal está na área com previsão de temporal, juntamente com essa faixa que se estende até Maranhão e norte do Tocantins. Também com essa outra, que vai do sul do Pará ao sul de Rondônia. E nesse trecho, que pega o litoral de Alagoas, Sergipe e Bahia. Salvador, Aracaju e Maceió têm possibilidade de chuva a qualquer hora e com grandes volumes. A mesma coisa em Fortaleza, São Luís e Teresina. Pancadas de chuva pontualmente fortes no oeste do Rio Grande do Sul, na divisa de Franca, em São Paulo, com Minas Gerais, no norte de Minas e no oeste do Amazonas. Tempo firme no norte de Roraima, no centro da Bahia, do leste de Minas ao Rio de Janeiro e do centro-sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul ao norte gaúcho. Vamos falar agora do que esperar nessa semana e ao longo do mês de abril. Nessa semana pode esfriar mais de noite e de madrugada, nesses pontos em azul mais escuro, onde são esperadas mínimas de 9 graus. Nas áreas em azul claro, 12 graus. E onde o mapa está verde escuro, 15 graus. Inclusive na Grande São Paulo e no sul de Minas.
Mesmo com um ou outro dia frio, na média, o mês vai ser quente. E em grande parte do país, onde a gente vê esse tom de rosa. A área com temperaturas mais altas em relação à média deve ser o centro-sul gaúcho, porque a chuva vai ficar mal distribuída por lá, com menos nuvens, mais sol e calor. Em contrapartida, no norte e nordeste deve chover mais, com aumento no nível dos rios e com grandes volumes no litoral. Até amanhã, Renata Bonner. A seguir, o avanço da inteligência artificial nas escolas. A exposição em homenagem a Pelé. Uma carta assinada por centenas de cientistas e empresários na semana passada esquentou o debate mundial sobre os avanços da inteligência artificial e os riscos que ela representa. A maior preocupação dos cientistas é com o futuro dessa tecnologia, mas ela já está muito presente na vida de estudantes, por exemplo, inclusive aqui no Brasil. Quando o universo cabe na palma da mão e as informações te levam para onde a imaginação pedir, não dá para ignorar os rumos dessa viagem. Houve um tempo em que os livros e as enciclopédias eram as maiores fontes de pesquisas e os autores tinham nome e sobrenome. Mas a tecnologia avançou tanto que mudou a forma de obter conhecimento. Cada vez mais, bilhões de informações estão numa ferramenta da internet que dá as respostas que você quiser e muitas vezes vai além. E o autor atende pelo nome de inteligência artificial. As escolas estão debatendo como lidar com essa ferramenta em busca da melhor solução. O ChatGPT é uma das ferramentas que usam a inteligência artificial. É treinado para gerar textos claros e coerentes e dar respostas para qualquer tipo de pergunta a partir de informações que estão disponíveis na internet. Funciona uma mente que funciona por si só. Foi criada artificialmente, uma coisa que pode pensar por si só, que não é de origem natural. Eu de vez em quando pergunto para o ChatGPT me dar alguma ideia ou como escrever um código de computação para fazer um site ou algo desse tipo. Esta escola tem crianças do infantil, do ensino fundamental e jovens do ensino médio. E a inteligência artificial passou a ser uma questão nos trabalhos, nas provas, o que gera um debate constante. Os professores cada vez mais tentam fazer com que a gente não copie e cole. Então eles têm formas de ver se a gente plagiou de algum lugar. Então tem que ser algo nosso. Você não pode ser dependente dele. Você tem que saber fazer as suas coisas, mas usar ele como auxílio. O assunto fez com que os professores daqui se reunissem para rever a metodologia, mas mantendo o foco em um ponto mais essencial. O recurso ético, a formação, a percepção, a identificação, a análise daquilo que ele está vendo. O trabalho ele vai continuar. A inteligência artificial ela veio para ficar. Só que a escola ela tem que mudar alguns procedimentos metodológicos, algumas coisas não podem ser mais pedidas para serem feitas e trabalhar muito mais a formação do indivíduo, para como ele usar aquilo. Quando a imagem do Papa Francisco vestindo um casaco da moda chamou a atenção do mundo por ser falsa, os olhos se voltaram para a inteligência artificial e sua capacidade de criar e de espalhar mentiras. Basicamente, isso possibilita qualquer pessoa de criar uma imagem e usar aquilo para complementar uma fake news, por exemplo. O professor Fernando Ferreira, pesquisador da NetLab da UFRJ, alerta que em tempos de inteligência artificial é preciso treinar os olhos e aguçar o conhecimento. A tecnologia está chegando em pontos que simplesmente num primeiro olhar é impossível você detectar se aquilo é verdade ou não. Então é mais importante do que nunca que se procure informação em fontes confiáveis e que se treine as pessoas a entenderem que é um processo e não qualquer informação disponibilizada é verdadeira. Então eles têm que aprender a utilizar a ferramenta e entender que essa ferramenta não é uma resposta para tudo, é simplesmente mais um recurso disponível. A diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, diz que a inteligência artificial é um grande desafio, mas também pode ser uma grande oportunidade. A ética é a essência da questão. Usar as ferramentas não para deixarmos de ser humanos ou emularmos os robôs,
e sim, a partir do que é produzido, pensar criticamente e construir conteúdos novos.